A história de Jesus. Jesus é a figura mais importante do cristianismo. Sua vida, ensinamentos, morte e ressurreição são base da fé cristã. Trazendo uma mensagem de amor, salvação e redenção, de acordo com a Bíblia, ele é o Messias, o Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade. Jesus nasceu há cerca de 2000 anos em Belém e foi criado em Nazaré. Ele cresceu como um judeu comum da época, aprendendo as escrituras e as tradições do seu povo. Desde pequeno, demonstrava um conhecimento, aos 12 anos, impressionou os mestres no templo com sua sabedoria e entendimento. Durante anos, viveu uma vida simples, trabalhando e estudando, mas, aos 30 anos, iniciou seu ministério. Durante cerca de 3 anos, percorreu várias cidades, pregando sobre o amor de Deus e o reino dos céus. Ele falava com todos, desde os mais ricos até os mais marginalizados, usando parábolas para ensinar de maneira clara e acessível. Além de pregar, Jesus realizou muitos milagres, curou enfermos, restaurou a visão de cegos. Expulsou espíritos malignos e acolheu aqueles rejeitados pela sociedade, leprosos, pecadores, mulheres desprezadas e até cobradores de impostos. Com suas ações, mostrou que o amor de Deus não faz distinção entre as pessoas. Jesus também confrontou os líderes religiosos da época, denunciando sua hipocrisia e falta de misericórdia. Suas palavras incomodaram as autoridades, que começaram a conspirar contra ele. Por fim, foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes, e entregue às autoridades. Foi julgado e condenado à morte por crucificação, uma das formas mais cruéis de execução da época. Mas sua história não acabou ali. 3 dias depois, ele ressuscitou. Segundo a fé cristã, sua ressurreição é a prova de que venceu a morte. A salvação para toda a humanidade, quem crê nele recebe a promessa de vida eterna com Deus. Nascimento: nascido por volta de 4 a.C. em Belém, cresceu em Nazaré, na Palestina, fugiu para o Egito na infância, devido a ameaças de Herodes. Educação em Nazaré baseada na lei judaica, história de Israel e capacidade técnica, destacou-se em debates religiosos já aos 12 anos. Início do ministério, marcado pelo batismo por João Batista e tentações no deserto, começou seu ministério público aos 30 anos. Principais atividades durante o ministério, envolvia pregações, ensinamentos, curas milagrosas, exorcismos e interação com os marginalizados, realizou diversos milagres notáveis. Ensinamento marcante, Sermão da Montanha, parábolas e discursos sobre amor e justiça, ensina humildade, misericórdia, pureza de coração e paz, instrui ser luz do mundo, cumprir a lei e amar até os inimigos. Crucificação e morte, traído por Judas Iscariotes, julgado e crucificado em Gólgota aos 33 anos, sofreu a crucificação, a morte mais torturante do Império Romano. Ressurreição, ressuscitou 3 dias após sua morte, apareceu a discípulos e seguidores, ascendeu aos céus após 40 dias, marcando a promessa de vida eterna para os crentes. Legado: o Filho de Deus e Messias prometido, Jesus é central na fé cristã, representando o caminho para a salvação. Os principais ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus nos ensinou sobre amor, compaixão e perdão. Ele mostrou que devemos tratar todas as pessoas com respeito e bondade. Quando seguimos seus ensinamentos, nossa vida muda para melhor e também podemos transformar o mundo ao nosso redor. Seus ensinamentos podem ser resumidos em lições que podemos aplicar todos os dias. Amar a Deus acima de tudo, Deus deve ser a parte mais importante da nossa vida. Amar o próximo como a si mesmo, devemos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Amem-se uns aos outros como eu os amei,
Jesus nos ensinou a amar de verdade, com atitudes e não apenas palavras. Orar sempre, Jesus orava com frequência e nos ensinou a ter um relacionamento próximo com Deus. Servir ao próximo, ele mostrou que o verdadeiro líder é aquele que ajuda os outros. Falar a verdade, Jesus sempre foi sincero, mesmo quando isso lhe trouxe dificuldade. Ajudar quem precisa, ele acolheu doentes, pobres e pessoas rejeitadas pela sociedade. Dar a outra face, em vez de pagar o mal com o mal, devemos agir com bondade. Andar a segunda milha, fazer mais do que o mínimo, ajudando com disposição. A oração do Pai Nosso, um modelo de oração que nos ensina a confiar em Deus. O valor da vida, Jesus ensina que devemos cuidar dos nossos sentimentos e evitar o ódio. Amar a os inimigos, ele nos convida a perdoar e orar por quem nos faz mal. Ser humilde na fé, Jesus nos ensina a ajudar os outros, sem esperar elogios ou reconhecimento. O maior ensinamento de Jesus é que ele veio para nos salvar, ele morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna, seu amor nos transforma e nos dá esperança. Estudo bíblico sobre Jesus Cristo. O nascimento e os primeiros anos de Jesus. Jesus nasceu em Belém, numa estrebaria, pois não havia lugar disponível para eles. Na época do nascimento de Jesus, o Império Romano ordenou um censo, obrigando José e Maria a viajarem para sua cidade de origem. Logo após seu nascimento, pastores e magos do Oriente foram visitá-lo, pois haviam reconhecido nele o Rei dos Judeus, prometido nas Escrituras. O rei Herodes, governador da Judéia, ouviu sobre essa profecia e temeu perder seu poder, com medo de uma rebelião. Ordenou que todos os meninos com menos de 2 anos fossem mortos. Para proteger Jesus, José e Maria fugiram para o Egito. Eles permaneceram lá até a morte de Herodes. Quando voltaram para Nazaré, na Galileia, foi ali que Jesus cresceu e viveu até iniciar seu ministério. Na adolescência, durante uma visita ao templo em Jerusalém, surpreendeu os mestres da lei com seu conhecimento profundo das Escrituras. Jesus era judeu, tanto de etnia quanto de nacionalidade, aprendeu o ofício de carpinteiro com José e viveu com sua família até os 30 anos. Ele teve irmãos e irmãs, nunca se casou e não teve filhos. Muitos questionam a aparência de Jesus. Ele provavelmente tinha traços típicos do Oriente Médio: pele corada, cabelos curtos e barba. A Bíblia menciona apenas que sua aparência era simples, como as profecias haviam indicado. O batismo e o início do ministério. O batismo marcou o começo do ministério de Jesus. Ele foi batizado por João Batista, seu primo, no Rio Jordão. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele, e a voz de Deus declarou: "Este é o meu filho amado, em quem me agrado." Após o batismo, Jesus passou 40 dias no deserto em jejum e oração. Durante esse período, foi tentado pelo diabo, que tentou desviá-lo de seu propósito, mas Jesus resistiu, respondendo com a palavra de Deus. Logo em seguida, escolheu seus discípulos. Ele chamou 12 homens para segui-lo de perto, conhecidos como apóstolos: Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Natanael, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Judas, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia. Os milagres de Jesus. Durante os 3 de ministério, Jesus realizou muitos milagres. O primeiro deles aconteceu em um casamento, quando transformou água em vinho. Ao longo de sua jornada, ele curou doentes, ressuscitou mortos e demonstrou poder sobre a natureza. Entre seus milagres mais conhecidos estão a multiplicação dos pães e peixes, o caminhar sobre as águas e curas de paralíticos, cegos e surdos. No total, a Bíblia registra 37 milagres realizados por ele. Além dos milagres,
Jesus ensinava através de parábolas, histórias curtas com lições espirituais. No Novo Testamento, encontramos 44 parábolas contadas por ele. A crucificação e morte de Jesus. Os milagres e ensinamentos de Jesus atraíam multidões, mas também despertaram a fúria dos líderes religiosos, temendo perder sua influência. Eles começaram a conspirar contra ele. Judas Iscariotes, um dos discípulos, traiu Jesus por 30 moedas de pratas. Durante a última ceia, Jesus já havia anunciado sua traição e morte, mas permaneceu firme, sabendo que era parte do plano de Deus. Após orar no Monte das Oliveiras, Jesus foi preso e levado ao Sinédrio, onde foi julgado pelos sacerdotes. Depois, foi entregue às autoridades romanas. Pilatos, governador da Judéia, não encontrou culpa em Jesus, mas cedeu à pressão do povo, que preferiu libertar Barrabás e condenar Jesus à crucificação. Jesus foi torturado e humilhado antes de ser levado ao Monte Gólgota, onde foi crucificado. Pouco antes de morrer, clamou: meu Deus, por que me abandonastes? Ele morreu entre 34 a 39 anos de idade. Seu corpo foi colocado em um túmulo selado e guardado por soldados romanos. A ressurreição de Jesus. 3 dias após sua morte, Jesus ressuscitou. Algumas mulheres que o seguiam foram ao túmulo e o encontraram vazio. 2 anjos anunciaram: ele não está aqui, ressuscitou. Os discípulos ficaram surpresos e, dias depois, Jesus apareceu a eles. Ele permaneceu na terra por 40 dias, ensinando e encorajando seus seguidores. Mais de 500 pessoas o viram antes de sua ascensão aos céus. Antes de subir ao céu, Jesus deu a grande comissão, ordenando que seus seguidores espalhassem sua mensagem pelo mundo. A volta de Jesus. Jesus prometeu que voltará. A Bíblia diz: ninguém sabe o dia nem a hora, apenas Deus Pai. Por isso é importante estarmos preparados e firmes na fé. Ele julgará a humanidade e estabelecer a justiça para aqueles que aceitaram como Salvador, terão a vida eterna e viverão com Ele para sempre. O legado de Jesus Cristo. Jesus foi mais do que o mestre ou líder religioso. Sua vida foi um exemplo de amor, compaixão e obediência a Deus. Conhecido como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para nos salvar por meio de sua morte e ressurreição, abriu o caminho para a vida eterna. Hoje milhões de pessoas seguem seu ensinamento e encontram nele a esperança e redenção.